Os benfeitores amigos, os espíritos que já alcançaram aquele patamar de evolução que nós almejamos, que por bondade e misericórdia muitas vezes se aproximam de nós nesses momentos de estudo, de oração, para nos auxiliar, para favorecer a nossa reflexão, que possam estar aqui conosco, porque temos consciência que só assim a nossa atividade, as nossas atividades, as nossas ações, elas serão mais proveitosas. Se nós perguntássemos para as pessoas qual é o maior anseio, qual é o seu maior desejo, certamente, num percentual bastante elevado, nós encontraríamos na resposta a felicidade. Todos nós ansiamos, desejamos ser felizes. Em o dicionário Aurélio, nós vamos encontrar que felicidade é uma qualidade ou estado de feliz, uma aventura, um contentamento, um bom êxito, ou um êxito, um sucesso. Também coloca como felicidade boa fortuna, dita ou sorte, segundo as percepções aqui humanas e ainda um pouco materializadas. Mas nós poderíamos perguntar, de onde que surge essa ideia, esse desejo, ou por que nós queremos ser felizes? Por que isso é como que um senso comum entre as pessoas, de buscar a felicidade, de conquistar esse estado? E os espíritos superiores, aqueles que sabem mais do que nós, que já estão longe em termos de conhecimento, de vivência, de virtudes, eles vão nos dizer que essa nossa vontade de ser feliz, esse nosso desejo de ser feliz, é porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ser felizes. Esse é o destino que o Criador reserva a todos os seus filhos, a todas as suas criaturas. Então é por isso que nós sentimos essa vontade, porque trazemos na nossa alma como missão esse caminho, esse destino da felicidade. Aí nós poderíamos perguntar, mas por que nós ainda não somos? Nós sabemos, e a doutrina espírita já nos esclarece, que nós não somos espíritos novos, que nós já temos uma grande trajetória, já somos viajores de um longo tempo. Por que será que ainda não somos felizes? O que nos falta para sermos felizes? E uma outra questão que nós poderíamos perguntar: por que Deus não nos criou felizes e não para ser feliz? Deus não poderia nos ter criado almas perfeitas? Não seria muito melhor o universo em harmonia, em equilíbrio, onde vivessem apenas seres voltados ao bem? Não seria muito melhor? Mas, se Deus não o fez, é porque Ele tem as suas razões. E as razões justas e sábias. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E é exatamente os espíritos elevados que vão nos dizer por quê. E Jesus já adiantou, conforme anotou Mateus no seu Evangelho: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. No sentido de sermos, de buscarmos. E a doutrina espírita vem nos dizer que quis Deus que o ser humano ficasse sujeito à lei do progresso. E é aqui que está a resposta. Conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências, ascender todos os degraus da imensa hierarquia dos espíritos. Esse é o fim para o qual Deus criou as almas e dispôs os mundos.
Está na obra da criação. O Criador quis que a perfeição resultasse da depuração gradual do espírito, que, dotado do livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse à perfeição resistindo ao mal. Aí nós podemos questionar, podemos raciocinar. É importante que a gente faça essa análise. Será que um bem que nós não conquistamos, que não precisou de esforço, será que é um bem? Será que terá para nós algum significado, algum valor, uma conquista que nós não colocamos esforço, trabalho? Será que efetivamente algo que ganhássemos de Deus, será que teria sentido para nós? Certamente que não. Analisando as nossas conquistas terrenas, sob o aspecto material ou intelectual, logo nós vamos chegar à conclusão que não. Que só tem sentido, só tem valor aquilo que nós conquistamos. E há um aspecto importante, fundamental, que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E é exatamente através do esforço, do trabalho, da ação, que o espírito se desenvolve. E assim, nós vamos galgando nos mais variados graus de evolução, desenvolvendo as potências da alma através do progresso, através da ação, através das realizações. É assim que o espírito se desenvolve. É assim que Deus nos criou para sermos felizes e não felizes. Se nós sabemos que esse é o nosso destino, é a felicidade, fomos destinados. Mas já sabemos também que ainda não somos. Que, conhecendo a nossa realidade, as nossas dificuldades, nós vamos reconhecer que ainda estamos um pouco distante. Como que nós vamos saber qual é o caminho que nós devemos percorrer, o que devemos fazer para chegar lá? E é importante, novamente, nós buscarmos o conhecimento, a informação daqueles que já sabem, daqueles que conhecem, daqueles que já são. Porque se nós precisamos chegar num determinado lugar, aqui na Terra, nós perguntamos para quem? Nós buscamos informação para quem? Com aqueles que conhecem o caminho, com aqueles que já chegaram lá. Então nós temos que buscar nas almas superiores, nos espíritos elevados, esse conhecimento. E nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, em poucas palavras, o caminho da felicidade. A lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz enquanto dela se afasta. Vejamos que interessante. Para ser feliz, temos que seguir a lei de Deus. Se nós nos afastamos da lei de Deus, nós nos tornamos infelizes. Quanto mais próximos da lei de Deus, mais felizes nós vamos ser. E também dizem os Espíritos que a lei de Deus é eterna e imutável. Então não altera como as nossas normas, os regulamentos terrenos. Ela sempre existiu. Ela sempre foi como ela é. Aí nós poderíamos perguntar também como que o ser humano pode tomar contato com as leis divinas? Ou quando, em que momento, visto que nós não temos outra alternativa. Nós temos que seguir a lei de Deus. Mas como que nós vamos tomar conhecimento? Ou aonde está essa fonte, visto que o ser humano imperfeito poderia se equivocar? E aí, Kardec também se preocupou com essa questão e ele perguntou:
os espíritos encarregados da codificação da doutrina espírita: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem em poucas palavras: na consciência. Então trazemos essa chancela, essa herança do Criador na nossa consciência. Todos nós temos condições de acessar as leis divinas. Mas Kardec pergunta, então, por que, se o homem traz na sua consciência, que necessidade havia de lhe ser revelado? Nós sabemos dos profetas, dos missionários que venham nos falar da lei de Deus, se ela está na nossa consciência. E aí, os espíritos vão dizer que ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrado. Vejamos que interessante. Nós recebemos como herança a lei divina na nossa consciência. Ela está na nossa consciência. Mas, durante a nossa trajetória de evolução, nós esquecemos muitas vezes. Nós desprezamos muitas vezes a voz da consciência. Então, quis Deus que essas informações elas fossem lembradas. Por isso que Jesus muitas vezes dizia que quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E muitas vezes nós também não temos olhos de ver, ouvidos de ouvir. E mesmo que nunca a humanidade tenha estado órfã, que sempre de acordo com o entendimento de cada um, a evolução de cada um, de cada povo, de cada civilização, sempre existiram espíritos, seres mais ou menos evoluídos, a nos falar das leis divinas. Nós podemos caracterizar essas revelações divinas em 3 momentos. E o primeiro grande momento, a primeira grande revelação está caracterizada através dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, que nós podemos dizer que é a base da lei divina, de uma forma ainda rústica, rudimentar, mas apropriado para o povo daquela época, ainda muito primitivo, quase selvagem. E Moisés veio nos falar sobre trazer uma contribuição fundamental, decisiva, como um divisor de águas para aquela época, trazer a informação do Deus único, falando do único Deus. Mais adiante, nós tivemos uma segunda revelação, a de Jesus através do seu Evangelho. E aí Jesus já começa a falar da felicidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Evangelho trazido por Jesus, a boa nova, como foi tratado no início, é exatamente para que sejamos felizes, que tenhamos vida em plenitude. Então significa que fora do Evangelho de Jesus, nós não teremos vida em abundância. Em vários momentos Jesus fala da felicidade, exemplifica, e há um diálogo que Jesus trava com um doutor da lei, que vem perguntar a Jesus o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna, a plenitude, a felicidade, a salvação, seja como a forma como nós entendemos isso. E Jesus, na sua forma toda especial, pedagógica, de ensinar, muitas vezes não dava respostas, fazia novas perguntas. E Jesus pergunta, mas o que está escrito na lei? Porque ele era um doutor da lei e deveria conhecer. E o doutor da lei então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ao próximo com a ti mesmo. E Jesus então diz a ele: faça isso você viverá, faça isso você vai ser feliz, faça isso você vai alcançar a plenitude. Mas, como relata Lucas no seu Evangelho, ele querendo parecer um homem sensato, vai perguntar a Jesus: mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E aí Jesus vai contar uma das suas histórias, das suas parábolas, histórias que ficaram na mente e no coração de todas as almas, conhecida como a parábola do bom samaritano, mostrando ali, na prática do bem, de uma forma desinteressada, fazendo a caridade, independente das pessoas, independente das circunstâncias, o caminho para a plenitude
o caminho para a felicidade. Também há um outro momento muito marcante nas pregações de Jesus, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, relatado por Mateus, no capítulo 5, que se nós perdêssemos tudo que Jesus exemplificou, tudo que falou, todos os registros, se nós perdêssemos, e nós ficássemos só com as bem-aventuranças, com o Sermão das Montanhas, já nós teríamos o suficiente, o necessário, para nós chegarmos à felicidade, chegarmos à plenitude, apenas cumprindo com aquelas máximas propostas por Jesus. E Jesus, ele resumiu todo o seu evangelho, resumiu no amor. Mas ele propôs um amor divino, um amor sublime, ao dizer aos seus discípulos, quando eles se preparavam para partir desse plano, que ele deixava um novo mandamento que era superior àqueles outros, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. No sentido de buscarmos desenvolver em nós o amor que Jesus ama. No sentido que Jesus sempre ama, amou e sempre ama a todos nós. Mas Jesus não pôde dizer tudo, porque se hoje ainda temos dificuldades, apesar de todo o avanço do conhecimento, da evolução das pessoas, dos espíritos, ainda temos dificuldade de entender muitas coisas. Então Jesus não disse tudo, falou muitas vezes sobre parábolas, de uma forma alegórica. Jesus falava de uma vida futura, de um céu que era apropriado à condição evolutiva das pessoas da época. E Jesus, antes de partir, ele prometeu que ele enviaria um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco, que nos faria recordar tudo aquilo que ele havia dito. E então, Jesus volta através da doutrina espírita, o Consolador prometido, volta novamente nos mostrar o caminho da felicidade, nos mostrar o caminho da evolução, através de uma doutrina que é científica, que é filosófica, que é religiosa, que vem efetivamente nos consolar, mostrar o sentido da vida. E com a doutrina espírita nós conseguimos entender as palavras de Jesus com uma plenitude muito maior, com uma amplitude maior. Todas as máximas do Cristo, elas são muito mais compreendidas hoje à luz da doutrina espírita. E nós poderíamos perguntar, e Kardec pergunta aos espíritos, se a terceira revelação, se a doutrina espírita, ela está baseada nos ensinos de Jesus, se não ensinou nada diferente, qual é a utilidade dos ensinos dos espíritos? Se ela vem exatamente embasada, estruturada na mensagem de Jesus, que é a lei divina, que são as leis verdadeiras. E os espíritos respondem que nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob a forma alegórica. Porque não era possível entender naquela época a condição evolutiva das pessoas, dos homens e das mulheres quase embrutecidos. Então era necessário que um tempo de maturidade e de evolução das pessoas. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos porque fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Imaginamos Jesus falando sobre o mundo espiritual. Imaginamos Jesus falando sobre múltiplos planetas habitados. Se hoje temos dificuldade de entender, de compreender isso, então Jesus, ele fala sobre o Evangelho, sobre as suas máximas, mas sobre determinados pontos ele não consegue ampliar. Por isso a necessidade do Espiritismo. A doutrina espírita mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura da alma,
e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Com a doutrina espírita, nós encontramos o sentido da vida, o sentido das dificuldades, o porquê das dores, o porquê das lutas, o porquê das provas. Sem o conhecimento espírita, que alarga o nosso entendimento, a nossa percepção da vida, não mais restrita a uma única existência. Nos falando que já somos espíritos, que já tivemos muitas experiências, muitas encarnações e que temos pela frente um longo trajeto ainda. Qual é o sentido da felicidade futura proposto por Jesus se nós não tivermos esse entendimento, essa compreensão das reencarnações futuras? O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Sem a fé na vida futura, que a morte apenas nos coloca numa outra dimensão, fica muito difícil entendermos essa proposta de felicidade que Jesus nos apresenta. Senão seria muito restrita apenas àqueles que conseguiram, numa única encarnação, a atingir a perfeição, atingir a plenitude. Fica difícil, se não impossível, compreender o Evangelho. Que a morte não elimina a vida, apenas nos projeta para outra dimensão, de onde viemos, onde nós já estivemos antes. Ficaria prejudicada a noção da justiça divina sem o entendimento da reencarnação, se não tivéssemos novas oportunidades para reparar os erros cometidos na encarnação atual. E nós nos equivocamos. Como seria a destinação daquele que comete um crime se não tem uma outra oportunidade de se reajustar? Ou aquele que perde a encarnação? Qual seria a sorte daqueles que desencarnam em tenra idade, que não tiveram a oportunidade de nem fazer o bem, nem fazer o mal? E é isso que o Espiritismo vem nos dizer. Com a anterioridade da vida, entendemos melhor as necessidades de aprendizagem através dos desafios existenciais. Então a doutrina espírita vem nos trazer, através do Evangelho segundo o Espiritismo, o resgate do cristianismo na sua pureza originária, na sua essência, na sua simplicidade, de forma que ele seja acessível a todas as pessoas, sem dificuldades, sem subterfúgios. Na introdução do Evangelho, nós vamos encontrar algumas informações interessantes, dizendo que nós podemos dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentos dos seus dogmas e o ensino moral. E o Espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, vai exatamente trabalhar e aprofundar o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia. A única, porém, conservou-se constantemente inatacável. É sobre o ensino moral de Jesus que todos nós podemos estudar. Independente das religiões, é um ponto de convergência para todas as crenças, para todas as filosofias. Nós vamos encontrar também, na introdução dessa obra, que é um código divino. A obra é para uso de todos, não é apenas para os espíritas. Regra de proceder para todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Vejamos que interessante. Que nós encontramos nessa obra, que esse ano comemoramos 150 anos. Encontramos uma regra de bem proceder para todas as circunstâncias da vida. Não apenas nos templos, mas em todas as circunstâncias. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Se nós cumpríssemos o Evangelho, nós não precisaríamos de leis. Se nós conseguíssemos vivenciar na plenitude do Evangelho. E os Espíritos vão dizer que, em resumo, um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Seguir o Evangelho, viver o Evangelho. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Está muito claro. E aí, talvez, a maior contribuição que a doutrina espírita vem nos trazer, mostrando que é necessário viver. Não basta crer. É preciso viver, é preciso praticar, é preciso
fazer com que essas máximas do Evangelho se incorporem no nosso dia a dia, nas nossas práticas. E se nós quisermos saber como nós estamos, em que estágio evolutivo nós nos encontramos, como é que está a nossa relação com o Evangelho? E os Espíritos vão dizer que o maior obstáculo ao progresso está no orgulho e no egoísmo. Como que nós estamos nessa questão? E há uma outra referência muito interessante. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Como é que está o interesse pessoal? Como é que está na nossa vida de relação? Quando é que eu consigo colocar o interesse do outro no meu lugar? E a doutrina espírita também vem nos falar sobre uma forma de felicidade. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Só isso nós precisamos. E é importante destacar aqui, quando os Espíritos falam sobre a posse do necessário, fica bem claro, bem caracterizado, que não está na quantia, na quantidade. Necessário, aquilo que é útil, não importa o quanto. Não significa ter pouco ou ter muito. Significa que aquilo que eu tenha seja útil. Não para o meu uso exclusivo, mas necessário principalmente para mim cumprir com a minha missão aqui na Terra. E com relação à vida moral, a consciência tranquila. Será que alguém é feliz se não tiver a consciência tranquila? Certamente que não. Se a gente não tem fé no futuro, não tem esperança, não acredita numa vida melhor, será que é possível ser feliz? Certamente que não. E a doutrina espírita vem apresentar a todos nós uma máxima. Se nós queremos ser felizes, nós podemos resumir nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Sem a caridade nós não vamos chegar à plenitude, à evolução, à iluminação, à felicidade. É isso que os Espíritos vêm nos dizer. E essa máxima, exatamente ela vem ampliar as nossas possibilidades, diferente do que se pensava antes, que se colocava como condição para a salvação fora da igreja ou fora da verdade, que eram restritivos. E a caridade está ao alcance de todos nós. E a doutrina espírita também vem nos falar de como nós podemos fazer a caridade, dizendo que não está apenas na doação de coisas materiais, porque também seria restritivo, que aquele que estiver desprovido de condições materiais estaria impossibilitado de praticar a caridade e, por consequência, de alcançar a felicidade, de progredir, de alcançar a iluminação. E a doutrina espírita vem dizer que existe a caridade material e a caridade moral, que todos nós podemos fazer, podemos praticar no nosso dia a dia, nas nossas ações. Seja em pensamento, no pensar, seja no sentir, através do perdão, através do silêncio, ou seja, através das boas ações, que se materializam através de uma palavra, de um gesto, que não prescinde de condições materiais e também não necessita de condições intelectuais. Ou seja, todos nós podemos praticar a caridade. São Vicente de Paulo, numa belíssima mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos dizer: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Então todos nós temos essa possibilidade. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. E nós poderíamos perguntar, mas por que dessa necessidade que temos de fazer o bem? Se nós formos aprofundar um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre as nossas necessidades, ou por que estamos aqui, ou em que condições estamos aqui, nós vamos perceber que é um investimento muito grande do mundo espiritual, que há muitos irmãos superiores a nós
que trabalharam muito para possibilitar essa oportunidade reencarnatória. Há muito investimento em nós para estarmos aqui. E nós precisamos, só por essa dívida que contraímos, só pelo fato de estarmos aqui, nós precisamos retribuir. E é através da prática do bem, do sair de nós, de ir ao encontro da necessidade do outro, que nós vamos domando em nós os nossos principais obstáculos da evolução, que é o orgulho e o egoísmo. Porque o orgulhoso e o egoísta certamente têm sérias dificuldades de praticar a caridade. Sede bons, continua São Vicente de Paulo, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Então, nós não temos outra alternativa, senão praticar a caridade. E nesse desenho que representa aqui o encontro de Jesus com Saulo de Tarso a caminho de Damasco, nós gostaríamos de refletir também sobre esse encontro de Jesus conosco todos os dias. Que Jesus vem ao nosso encontro várias vezes ao dia. E nós muitas vezes não nos damos conta de que forma Jesus vem até nós. Através das pessoas, através do nosso semelhante, através do nosso irmão necessitado. Porque como ele mesmo disse, que tudo que nós fizéssemos, ao menor que fosse aqui na terra, é a ele que nós estamos fazendo. E assim como fez Saulo de Tarso, nós também deveríamos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu posso fazer por esse irmão que se aproxima de mim, muitas vezes carente de compreensão, de um perdão, de uma indulgência, de uma tolerância? Porque se nós fizermos a vontade de Jesus, cumprirmos o seu Evangelho, vivermos o seu Evangelho, nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na Terra, estamos progredindo, estamos evoluindo, estamos dando a cada dia passos largos no destino, em direção ao nosso destino, em direção àquilo que nós almejamos. E um dia, como Paulo de Tarso, ao final da sua jornada terrena, também nós podemos dizer: eu vivo, mas já não sou eu, é o Cristo que vive em mim, no sentido de que Paulo já havia incorporado na sua vida, na sua prática, todos os ensinamentos de Jesus, todo o seu Evangelho. Efetivamente, ele já conseguia fazer aquilo que o Evangelho de Jesus nos recomenda. E assim, todos nós somos convidados, a todo instante, a viver o Evangelho, a praticar o Evangelho. Porque se o conhecimento, se a informação pode, de alguma forma, iluminar a nossa mente, a nossa consciência, somente a prática, somente a vivência do Evangelho de Jesus vai nos plenificar, vai nos transformar, vai nos domar, vai nos tornar pessoas melhores. Então que possamos, meus amigos, meus irmãos, refletirmos mais sobre o Evangelho de Jesus. Buscar vivê-lo, buscar compreendê-lo, buscar entender o sentido das palavras, o que Jesus pretendia com essas histórias, com essas parábolas, com essas lições. Porque Jesus falou não só para os fariseus, para os judeus daquela época. Ele falou para os espíritos de todas as épocas. Falou a todos nós. E continua falando, através dos missionários, através dos espíritos muito elevados que se aproximam de nós, que descem, que reencarnam, para relembrar as suas máximas. E não estamos deserdados. Temos essa consciência. Confiamos nesse cântico de esperança proposto por Jesus de uma vida melhor. Confiemos. Temos certeza que ainda vamos errar. Mas se fizermos a nossa parte, o nosso esforço, nós chegaremos lá. A felicidade nos espera. Esse é o prêmio. E precisamos buscar, precisamos conquistar.
Que Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre conosco. Obrigado pela atenção.